Então, etapa 2. Qual o objetivo principal da etapa 2? O objetivo é que vocês exercitem o curso de vocês antes da conclusão. Ou seja, vocês são futuros licenciados em ciências sociais. E muitos de vocês vão querer trabalhar como professores, principalmente na rede pública de ensino médio, certo? A licenciatura, ela exatamente, ela possibilita que os formandos possam atuar como professores, principalmente na rede pública e na rede privada, dando aulas no ensino médio. Então, o que é exatamente a etapa 2, o objetivo? Eu estou falando primeiro da ideia, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês. Visa aproximar o futuro licenciado em Ciências Sociais da realidade da comunidade escolar, a fim de possibilitar um professor pesquisador, crítico, que não se limite a somente transmitir conteúdo, mas que ele possa e que ele faça isso, que ele participe do processo de construção do conhecimento sociológico, o que vocês aprenderam nesses anos todos, junto com o estudante do ensino médio. Então, é aproximar a formação de vocês com a comunidade escolar, uma aproximação prática, é permitir que vocês estabeleçam relações entre o saber das ciências sociais, do ponto de vista acadêmico, que vocês aprenderam nesses anos, e relacioná-lo na prática, no cotidiano escolar, junto com seus alunos, né? É o conhecimento, o saber crítico, é a praxis, né? A gente tem a teoria e a praxis. Então, vocês tiveram esse tempo todo a teoria, agora vocês vão para a praxis, que é a prática, né? E já a elaboração do projeto didático, o PPD, ele visa estimular a pesquisa e a formação do futuro professor como sujeito ativo do conhecimento. Então, o TCC, ele está forçando vocês a sair da caixinha, né? O TCC, eu sei, todo o trabalho acadêmico é trabalhoso, dá dor de cabeça, é complicado, mas é exatamente isso que a gente quer, que vocês sejam pesquisadores críticos, que tenham uma boa formação, mas não como sujeito passivo, mas sujeito ativo. E aqueles que vão para a linha de frente do ensino, da comunidade escolar, junto com seus estudantes, vocês têm a responsabilidade na mão de formar esses jovens, de levar conhecimento para eles, mas o conhecimento que ligue com a realidade dele, com a realidade do local, do bairro, que tenha ligação com as famílias, né, dos estudantes, enfim, não é aquela coisa isolada de somente relação professor-aluno, passa a matéria no quadro, tchau, e vai embora. Não é esse o papel de vocês, e o trabalho de conclusão de curso é exatamente forçar vocês a ir para campo, né? Então, aí eu coloco aqui, como a gente desenvolve a etapa 2? Bom, com base no eixo temático escolhido pelo grupo e nas leituras realizadas, as leituras bibliográficas, da bibliografia indicada para o eixo temático de vocês desenvolveram um referencial teórico, certo? E agora, o que vocês vão fazer na etapa 2? Vocês vão elaborar uma sequência didática de aulas, entre 4 a 6 aulas, tá? A partir de suas pesquisas acadêmicas e do processo de ensino-aprendizagem. Parece bicho de 7 cabeças isso aqui, que eu falei, mas não é.
essa etapa é uma etapa de planejamento. Por isso que é fundamental vocês pensarem em uma proposta de aula que seja condizente com a nossa realidade social, com a comunidade escolar que você está atuando, que seja condizente com os alunos, com os familiares, com as organizações que existem ao redor da escola, uma proposta de aula viável e que possa ser realizada e concluída no tempo que você designou, né? E aí vem, como deve ser o projeto pedagógico? Ele deve ser desenvolvido por meio de recursos didáticos, com material em formato de texto, de vídeo, fóruns, atividades individuais, etc. O que acontecia antes da pandemia? Professora, eu preciso tanto ouvir a senhora. Estou aqui, estou falando. Estou aqui, a gente está junto. Eu vou morrer, professor. Estamos juntos, não, ninguém se desespere, hein? Está tudo muito bem. Não, vai dar tudo certo, como eu falei para o Cleuber, tudo no final dá certo. Então, parece complicado, mas não é. Antes da pandemia, do isolamento social, como que vocês aplicavam, como os alunos, porque eu sou orientadora do TCC desde 2017. Então, como que os grupos faziam a aplicação de aula antes de 2020? Eles faziam ali ao vivo e a cores, eles faziam um plano de aula das aulas e aplicavam junto com os alunos, ia lá para a escola. O grupo sempre tem um ou dois que são professores e dão aula. Então, eles iam lá aplicar o conteúdo de aula que desenvolveu, na realidade. Porque isso é importante, porque a conclusão depende disso, que é a terceira etapa. A terceira etapa do TCC são as conclusões. E as conclusões, ela vai se basear na etapa 1 e na etapa 2, tá? Então, não é complicado, deixa eu ir para frente aqui, ó. Aqui, ó, etapa 2. O que vocês têm que fazer? Etapa 2, reflexão pedagógica, aí vocês vão desenvolver um texto sobre qual a importância e os objetivos da sociologia no ensino médio. Vocês vão ter que discutir, o grupo, e compor isso. Qual a importância e os objetivos do ensino de sociologia no ensino médio? 2.1, aqui, reflexão pedagógica. Desenvolver qual o papel e responsabilidade do professor de sociologia no ensino médio. Novamente, vocês vão se reunir, vocês vão responder isso, mas de forma acadêmica. Não é assim, pergunta e resposta de questionário, não é isso, hein? Isso aqui é um trabalho acadêmico, tá? Então, vocês vão refletir, vão pensar qual a importância e os objetivos da sociologia, do ensino de sociologia no ensino médio, para os alunos do ensino médio. Qual o papel e responsabilidade de vocês, professores de sociologia, junto ao ensino médio, junto aos seus alunos, entendeu? Depois, quais os objetivos pedagógicos e a importância da aula proposta, da aula que vocês vão propor para os alunos. Então, vocês vão descrever isso, tá? Vocês vão discutir, se organizar e vão descrever isso. Depois vem o plano de aula. Aí sim, tá vendo aqui, ó, plano de aula. Vocês vão ter que colocar, não são de 4 a 6 aulas que vocês vão ter que fazer? Então, título da primeira aula, resumo da primeira aula,
e os conceitos chaves da primeira aula. Novamente, título da segunda aula, resumo da segunda aula, conceitos chaves da segunda aula, e assim por diante. Título da terceira aula, quarta aula, quinta aula, sexta aula. Vocês vão fazer a indicação aí da aula, vão ter que colocar os objetivos pedagógicos de cada aula. O que vocês pedagogicamente querem, qual o objetivo que vocês querem alcançar junto dessa aula com os alunos do ensino médio. Depois, vocês vão fazer a descrição detalhada de cada aula. Depois, qual metodologia e recursos necessários? Metodologia é uma coisa, recurso é outra, tá? Mais para frente eu vou mostrar. E, por fim, a avaliação. Agora aqui, ó, eu coloquei, o grupo deverá aplicar aulas sobre o tema da pesquisa com os estudantes de ensino médio. Nesta etapa, você deve descrever e detalhar os seguintes tópicos. Tema da aula, que eu apontei lá na máscara do PPD, a descrição detalhada da aula, por exemplo, aula 1, título da aula, descrição da aula, metodologia da aula, técnica, o objetivo das aulas, né? Material que você vai usar nessa aula. Enfim, você vai fazer uma descrição, planejamento de cada aula. Não se esqueçam que vocês podem fazer de 4 a 6 aulas. Aí vem os objetivos pedagógicos das aulas, descrição da metodologia de ensino que será utilizada e justifique por quê. E recursos materiais necessários para a aplicação das aulas. Por exemplo, data show, aí que é recurso, como eu falei, é data show, texto, computador, revista, flipchart, caneta, etc. e tal. Metodologia que você vai usar para cada aula, você vai dizer se é tradicional, se é Waldorf, se é sócio-interacionista, se é construtivista, se é Reggio Emília, se é Montessori, Freiriana. E por quê? Por que você escolheu uma metodologia de aula com base em Paulo Freire? Ou com metodologia construtivista? Ou a metodologia socio-interacionista? Aí você vai explicar por quê. Eu até coloquei aqui, ó, 2 links para vocês acessarem para ver melhor, tá? E aí, aqui eu estou dando um exemplo, peguei um pedacinho, porque eu não posso expor o trabalho de outros grupos que já concluíram o TCC, já se formaram, então eu coloquei aqui, ó, transposição pedagógica, eu peguei um pedacinho. O grupo colocou assim, para iniciar a descrição de nossos objetivos pedagógicos, buscamos como referencial os PCNs, que ao descrever as competências e habilidades específicas no ensino das ciências sociais, nos apresenta 3 campos distintos, e aí vai, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o texto, como elaborar. Aí aqui, ó, o passo a passo da prática docente de cada aula. Aqui, ó, vocês vão colocar série a que se destina as aulas. Então, digamos que é 3º ano do ensino médio. Aí vocês vão descrever todas as aulas, vão descrever e que podem ser trabalhadas independente de série, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, né? Uma sugestão é trabalhar em forma de projeto pedagógico e promover uma interatividade entre as turmas. É muito chato ficar só com texto e conversa. Tentem visualizar questões dinâmicas, né? Aí tem os conceitos chaves, o resumo de cada aula. Lembra que eu falei, ó, os objetivos de cada aula.
os temas abordados de cada aula, a duração de cada aula, a descrição das aulas. Ó, primeira atividade. Esse plano deve ser iniciado observando o conhecimento prévio do aluno. Ele está descrevendo como você planejou essa primeira atividade, essa primeira aula. Aí coloca aqui, ó, metodologia. Há várias metodologias, como eu coloquei lá, Reggio Emília, Freiriana, você vai escolher uma e vai justificar por que você escolheu. E recursos materiais, data show, computador, filme, recortes de revista, livro, o que vocês forem fazer, né? Agora, eu vou mostrar bem rapidinho para vocês. Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo. Deixa eu ver. Acho que eu vou conseguir, peraí. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, pessoal? Sim, professora, sim. Tá vendo, né? Ó, eu vou passar bem rapidinho. Tá vendo, ó? Esse aqui é um TCC pronto. O grupo já terminou. Tá vendo que ele colocou na terceira etapa, resumo, na terceira etapa, palavra-chave. Aqui ele colocou porque ele quis o abstract, né? Não precisa. Sumário precisa, tá vendo, ó? Olha aqui. Isso aqui é o sumário da máscara PPD. Vocês têm que seguir o sumário da máscara PPD, tá? Então, aqui, ó, tá tudo detalhado. Esse é o sumário. Tá vendo que esse grupo quis fazer uma introdução independente de referencial teórico, antes do referencial teórico? Isso é optativo. Aí ele coloca aqui o referencial teórico, tá? Tudo bem. Mas não é isso que eu quero mostrar. Mas eu tô... Aí aqui, ó, transposição pedagógica, a parte 2. Aí aqui, ó, reflexão pedagógica sobre a importância e os objetivos da sociologia no ensino médio. Tá vendo? Ele vai justificar. A sociologia no ensino médio é de fundamental importância, porque ela busca resgatar no educando, tá. A mesma coisa se aplica na responsabilidade do professor, no ensino médio, o professor de sociologia, né? O professor de sociologia no ensino médio, isso vocês vão discutir, o que vocês acham. E aqui, a terceira, os objetivos pedagógicos, a importância da aula proposta para os alunos. A aula tem por objetivo, esse é o grupo que colocou isso, né? Então, tudo bem. Aí, plano de aula, ó. Título, resumo da aula e conceito-chave, ó. Título, tema, o resumo, conceito-chave. O tema proposto desta aula tem objetivo de coleta de dados, da realidade, tarará. Aí, ó, indicação de aula. Alunos do ensino médio do terceiro ano. Quais os objetivos dessa aula para esses alunos do terceiro ano? Promover interação, estabelecer, tá. Aí vem transposição pedagógica, descrição detalhada da aula. Aqui, ó, primeiro momento, nessa etapa, os temas sobre desigualdade, segundo momento, terceiro, quarto, quinto e sexto. Metodologia, eles preferiram o construtivismo. Os recursos materiais, depois vem a avaliação, por fim, que fecha essa parte 2. Deu para entender? Mais ou menos, professora. Ó, então eu vou explicar de novo, ó. Deixa eu explicar. O plano de aula, certo? Vocês vão escolher um título, tá? Vocês vão escolher um título
Não tem, ó, eu lembro de um grupo que está discutindo sobre favelização, alguma coisa que é sobre globalização e a favelização, a favela. Vocês podem buscar um título de aula dentro desse tema que vocês construíram, que é o referencial teórico. E aí, vocês têm o tema grande, o grande tema da aula. E aí vocês vão dividir esse grande tema da aula entre mínimo de 4 e máxima de 6 aulas, tá? E aí vocês vão ter que fazer um planejamento, que eu coloquei lá, metodologia, recursos, descrição da aula, que ano que é, se é primeiro, ou segundo, ou terceiro ano de ensino médio, os materiais que vocês vão utilizar, o tema, aí você vai descrever a aula. Nessa aula eu vou discutir a questão do saneamento básico que não existe nas favelas, que o governo não dá acesso. Estou chutando, tá? Na segunda aula, nós vamos falar sobre a questão da vacinação, que não chega na população de favela, porque é excluída. Na terceira aula... Professor. Oi. Professor, em cada aula, eu vou ter um título, um subtítulo, Isso. com resumo, com conceito-chave, com objetivo, com a descrição detalhada e a metodologia. Exatamente, é isso. São 4, mínimo de 4 aulas, 4 planejamentos. Você vai ter que fazer isso para cada aula, dentro do tema grande, como eu falei. Então, o seu tema é favela e globalização. Aí, digamos que a aula 1, você vai falar do saneamento básico. Você vai fazer tudo aquele bonitinho lá. Título da aula, saneamento básico, a série, terceiro ano do ensino médio, conceito-chave, você vai colocar lá, descrição dessa aula de saneamento básico, tem que ser uma aula crítica, reflexiva, junto com os alunos. Aí você vai colocar a metodologia que você usou para falar do saneamento, dessa aula de saneamento básico, quais os recursos. Então, você vai fazer um tema e tudo disso para cada aula, entendeu? Se vocês forem fazer 4 aulas, são 4 aulas, 4 planejamentos, certo? E 4 temas, subtemas, né? Então, o seu grande tema é globalização e favela, e na primeira, como eu falei, na primeira você vai falar de saneamento, na segunda da vacina, da terceira do subemprego, você vai falar da realidade do seu objeto de pesquisa, entendeu? Então, Pode falar. O plano, professora, o plano de aula vai englobar 4 a 6 aulas. Não é um plano para cada aula, é um plano que engloba a sequência. É um plano, é uma sequência de aulas, entendeu? É um plano para cada aula, tá? Então, é aquilo que eu te falei. Aula 1, saneamento. Essa aula é destinada para os alunos de terceiro ano. Qual a descrição dessa aula sobre saneamento? Qual o conceito-chave? Qual a metodologia que você vai usar para falar sobre saneamento? Quais os recursos que você vai utilizar nessa aula de saneamento? Isso é uma. A aula 2, a mesma coisa. Aí vai falar sobre vacina. As vacinas que não chegam na comunidade de favela. Então, você vai lá, aluno, terceiro ano, entendeu? Recursos. Você vai ter que descrever, é um planejamento de aula. É um plano de aula que vocês têm que... É um mínimo de 4 aulas e máximo de 6 aulas.
sobre o grande tema de vocês, que no caso eu peguei um que eu lembrei, que é um tema, o grande tema, que é o eixo temático desse grupo, que eu dei exemplo, é a globalização, e o título era em relação à favela. Então, vocês vão, dentro do grande eixo temático de vocês, seja globalização, a cidade que queremos, vocês têm lá o título do grande tema de vocês, certo? Uberização, enfim, eu não lembro, eu já corrigi todos os TCCs, mas eu não lembro agora, eu só lembro desse último, que foi o último que eu corrigi, que fala sobre favela. Então... É o meu, professora. É o seu? Ah, então, aí, ó, tá vendo? Meio da Zuleika. Isso, exatamente. Então, foi o último que eu corrigi. E aí, vocês vão ter que fazer um planejamento de aula. Agora, detalhe importante. Lembra que eu falei que antes da pandemia, o pessoal, os grupos iam lá dar aula ao vivo e a cores. Vocês não vão fazer isso, porque vocês estão em isolamento. Porém, existe essa ferramentazinha aqui que eu estou dando aula para vocês. Então, vocês vão fazer a aula pela internet. Então, digamos que dentro do grupo, vocês têm um professor. Então, esse professor, ele com certeza ele já está engajado, dando aula, seja na rede pública ou privada, está dando aula online para a turma. Então, vocês vão planejar essas aulas e vão aplicar com os alunos pelo Zoom, pelo Google Meet,